Neste vídeo, continuaremos a obtenção das equações de Euler-Lagrange para mecanismos robóticos. No vídeo anterior, nós mostramos como obter as equações de Euler-Lagrange considerando um sistema mecânico com apenas dois pontos materiais. Esses pontos materiais vinculados segundo vínculos holonômicos. Para estendermos as equações de Euler-Lagrange para o caso dos robôs, que são sistemas mecânicos formados por corpos rígidos interligados, nós precisamos escrever a função lagrangiana para esses casos. Isso significa que precisamos obter a energia cinética de cada uma das partes do robô, partes essas que são corpos rígidos. Portanto, discutiremos nesse vídeo, investigaremos como escrever a energia cinética para cada uma das partes do robô. Bem, se nós considerarmos que cada parte do robô é formada por um grande número de pontos materiais, é claro então que a análise que fizemos antes para apenas dois pontos materiais significa apenas somarmos mais do que para apenas dois pontos, mas para cada um dos pontos a energia cinética correspondente. A energia cinética é essa que foi definida anteriormente como meio da massa do ponto multiplicado pela norma da sua velocidade em relação ao referencial inercial, que é bastante importante, ou seja, a ideia de referencial inercial ainda é importante, na determinação da norma quadrado da velocidade, para que consigamos computar a energia cinética associada àquele ponto material. Vamos continuar com o exemplo do mecanismo robótico que vimos usando até agora. É um mecanismo robótico que, como vimos, é composto por duas partes, dois corpos rígidos. A primeira parte é uma parte onde existe uma junta revoluta que permite que essa primeira parte gire em torno desse centro de rotação C de um ângulo θ1. E a segunda parte, ela desliza para dentro da primeira parte por meio de uma junta prismática. Nós calcularemos então a energia cinética para cada uma dessas partes desse mecanismo robótico hipotético, usado como um exemplo. Primeiramente, nós precisamos nos lembrar de que a velocidade de um dado ponto material de uma das partes do robô pode ser decomposta dessa maneira. A velocidade do iésmo ponto material de uma dada parte do robô pode ser escrita como a velocidade do centro de massa daquela parte mais a velocidade do iésmo ponto material em relação a esse centro de massa. Por que fazemos assim quando vamos trabalhar com corpos rígidos? A ideia é que a velocidade do ponto material I em relação ao centro de massa só pode ser uma velocidade de rotação, como veremos a seguir, uma vez que o ponto material I não pode se aproximar ou se afastar do centro de massa de um corpo rígido. Isso significa que a velocidade do ponto material I em relação ao centro de massa tem que ser escrita como esse produto vetorial entre a velocidade angular da parte e a posição do ponto material em relação ao centro de massa, uma vez que essa velocidade só pode ser uma velocidade tangencial associada a uma rotação. Aqui mostramos nesse diagrama o que estamos querendo dizer. A posição do centro de massa é esse vetor representado em relação, posição essa em relação à origem de um referencial inercial, e a posição RI de um elemento de massa MI, de um ponto material, dessa parte do robô, também é um vetor em relação à origem do referencial inercial. E aqui está mostrado o vetor posição relativa do ponto material I em relação ao centro de massa. Esses vetores, independente do referencial utilizado para descrevê-los, são tais que RI é igual a RCM mais RI
em relação a cm. Mas, evidentemente, nos interessa representar as posições RI e RCM em relação à origem de um referencial inercial, pois precisamos computar a velocidade em relação ao referencial inercial para conseguirmos calcular apropriadamente a energia cinética total de uma das partes do robô, ou de qualquer ponto material do robô. Algumas definições importantes que nós precisamos nos lembrar é a definição de centro de massa. O centro de massa, por definição, será igual à soma ponderada das posições das massas que constituem aquela parte dividido pela massa total. A partir dessa definição, fica claro então que a velocidade do centro de massa é simplesmente a derivada temporal dessa expressão 16, o que conduz à expressão 17, sendo que VI é a derivada temporal de RI, ou seja, VI é a velocidade de cada um dos pontos materiais. A partir dessa expressão 16, nós conseguimos ver que o somatório, esse somatório das massas da massa I vezes RI CM é igual a zero. A prova desse fato está mostrada aqui embaixo. Dado que RI em relação a CM pode ser escrito como RI menos RCM, nós conseguimos então abrir essa expressão dessa maneira, sendo que a posição do centro de massa é única para o corpo, para uma parte P do robô. E a somatória de todas as massas MI é igual à massa total. Mas, por definição, da mesma maneira, pela mesma razão, o somatório das velocidades em relação ao centro de massa dos pontos materiais, ponderados por suas respectivas massas, é também um termo nulo. Essas duas observações são importantes no momento em que vamos computar a energia cinética total de uma dada parte P do robô. Isso significa somar todas as contribuições de cada um dos elementos de massa MI, e ainda considerando, por enquanto, que uma dada parte P do robô é composta por um número enumerável de pontos materiais. O número de pontos materiais aqui está sendo representado como NP. Se nós somarmos, então, todas as contribuições de cada um dos pontos materiais, nós podemos, então, escrever que a velocidade de cada um dos pontos materiais pode ser decomposta dessa forma: a velocidade do centro de massa mais a velocidade do ponto material em relação ao centro de massa. E se nós, então, efetuarmos esse produto interno, obteremos essas três parcelas. Entretanto, aqui nós temos a parcela que acabamos de mostrar, que é nula. Isso significa, portanto, que restará apenas uma parcela no cálculo da energia potencial, que é a parcela associada à velocidade do centro de massa da parte B, e uma outra parcela associada às velocidades dos pontos materiais em relação ao centro de massa. E como o corpo é rígido, nós já dissemos que cada uma dessas velocidades do ponto material I em relação ao centro de massa só pode ser uma velocidade tangencial associada a uma rotação. Naturalmente, portanto, o que nós estamos dizendo é que a energia cinética de cada uma das partes do robô é formada por uma parcela de energia de translação associada à velocidade do centro de massa e uma parcela de energia de rotação. O que nós vamos mostrar a seguir é que a parcela de energia cinética associada à rotação, essa parcela, ela pode ser escrita em função da velocidade angular do corpo rígido. Isso, na verdade, já pode ser antevisto porque já dissemos
que cada uma dessas velocidades pode ser escrita como um produto vetorial da velocidade angular vezes a posição do ponto material I da parte P em relação ao centro de massa da parte P. Para desenvolvermos a expressão da energia cinética de rotação apropriadamente, vamos introduzir alguns conceitos. Para tanto, vamos nos relembrar de que um vetor qualquer pode ser representado tanto num referencial inercial quanto num referencial em outro referencial, como por exemplo o referencial que está rigidamente vinculado ao corpo rígido que se move no espaço. É claro que, em se tratando da posição de um ponto material I em relação ao centro de massa, é mais fácil descrever essa posição tomando as componentes deste vetor no referencial do corpo, ou seja, no referencial que está rigidamente vinculado àquela parte do robô. Entretanto, nos interessa a expressão das componentes da posição e também da velocidade em relação ao referencial inercial. O que relaciona essas duas representações, como nós já vimos, é uma matriz de rotação que descreve a orientação espacial da parte P do robô. Essa é uma matriz que pertence ao grupo especial ortogonal do espaço euclidiano tridimensional e que, portanto, para elas é verdade que a sua inversa é igual à sua transposta, como já vimos antes, e o determinante de cada uma dessas matrizes, que pertence ao grupo SO3, é igual a mais 1. Se nós calcularmos a derivada temporal da expressão à esquerda e à direita nesta equação, nós teremos então a velocidade do ponto material I em relação ao centro de massa, expressa no referencial inercial, será igual à derivada temporal da matriz de rotação vezes a expressão do vetor no referencial do corpo, mais a matriz de rotação R multiplicada pela derivada temporal da posição do ponto material I em relação ao centro de massa. As componentes desse vetor no referencial do corpo, ou seja, um referencial que está preso àquela parte do robô, essas componentes não mudam ao longo do tempo. Afinal de contas, o corpo é rígido, esse ponto material ele está sempre em a mesma posição nesse referencial que gira com o corpo. Portanto, essa parcela se anula. Isso significa, então, que se substituirmos novamente a expressão do vetor posição do ponto material I em relação ao centro de massa no referencial do corpo por sua expressão que envolve a representação no referencial inercial, conseguimos escrever essa equação. R ponto vezes R transposto multiplicado pela posição do ponto material I em relação ao centro de massa no referencial inercial, isso será igual à velocidade. A velocidade do ponto material I em relação ao centro de massa expressa no referencial inercial. Como essa velocidade ela só pode estar associada a uma rotação, significa então que existe um vetor velocidade angular representado no referencial inercial, cujo produto pela posição do ponto material I em relação ao centro de massa me dará essa velocidade tangencial. Então é interessante observar que nós esperamos, olhando para a igualdade dessas duas expressões, que temos tanto esse vetor desse lado quanto esse vetor desse lado, que parece ser possível representar esse produto vetorial como um produto matricial em que a matriz é dada por R ponto vezes R transposto. Essa matriz que nós chamaremos de S de ômega. S de ômega, portanto, por definição, será igual a esse produto de R ponto vezes R transposto. Essa matriz tem uma série de propriedades interessantes.
A primeira propriedade que nós podemos mostrar é que essa é uma matriz antissimétrica. Para vermos isto, basta lembrarmos que R vezes R transposto é igual à identidade. Se calcularmos, portanto, a derivada temporal de cada um dos elementos de R vezes R transposto, temos que obter a matriz nula. Essa derivada temporal, usando a regra do produto, será igual a R ponto vezes R transposto mais R vezes R ponto transposto. Isso será igual a zero. Mas, por definição, R ponto vezes R transposto é a matriz S, que nós definimos aqui na expressão 18. E R vezes R ponto transposto corresponde à transposição da matriz S. A transposição do produto de duas matrizes é igual ao produto em ordem trocada de cada uma das matrizes transpostas. Isso significa, portanto, que realmente S é uma matriz antissimétrica. Ou seja, quando nós transpomos a matriz S, nós vamos obter menos a matriz S. Graças a essa propriedade, sabemos, portanto, que cada elemento S, I e J da matriz S tem que ser igual a menos o elemento posicionado em JI. Além disso, olhando para os elementos da diagonal, como SII é igual a menos SII, isso implica em que os elementos da diagonal têm que ser nulos para todo I. Ou seja, o formato da matriz R ponto vezes R transposto, o resultado desse cálculo tem que ser uma matriz com a diagonal nula e os elementos têm que se corresponder como mostrado aqui. Vamos chamar esses elementos dessa maneira, menos ômega z, ômega y e menos ômega x, já buscando uma associação com a velocidade angular. Mas, por enquanto, vamos supor que são apenas variáveis ou símbolos que estamos associando a esses elementos possivelmente não nulos na diagonal superior e na diagonal inferior desse cálculo de R ponto vezes R transposto. Quando nós consideramos que a velocidade tangencial ela é igual a esse produto vetorial e escrevemos esse produto vetorial mais explicitamente dessa forma, vemos que esses cálculos podem ser colocados de maneira explícita como a multiplicação de uma matriz vezes o vetor Rx, Ry, Rz, o vetor posição. E mais uma vez, portanto, vemos que, de fato, o produto vetorial ele é equivalente a um produto matricial em que a matriz tem essa estrutura particular. É uma matriz antissimétrica. Isso pode ser estendido, evidentemente, para qualquer produto vetorial, porque não fizemos nessa análise uso do fato de que estávamos calculando uma velocidade, simplesmente calculamos o produto vetorial de dois vetores. Portanto, se nós tivermos um produto vetorial entre dois vetores A e B, sempre é possível escrever esse produto vetorial dessa maneira, sendo que SA pode ser visto como um operador que toma os componentes do vetor A e constrói uma matriz 3 por 3, cuja diagonal é zero, e o terceiro, menos o terceiro elemento do vetor A é colocado nessa posição, mais o segundo elemento do vetor A é colocado nessa posição, e menos o primeiro elemento do vetor A é colocado nessa posição. E uma vez que ela tem que ser antissimétrica, os outros elementos aqui da diagonal inferior seguem naturalmente. Uma vez que nós possamos representar o produto vetorial como essa operação, ou seja, esse produto vetorial ele pode ser reescrito como um S ômega, a matriz 3 por 3 montada da maneira indicada anteriormente, multiplicada pelo vetor R. Lembrando que, trocando a ordem do produto vetorial, nós temos que adicionar um sinal negativo, uma vez que o produto vetorial ele é anticomutativo.
significa que esse resultado, S ômega vezes R, também vai ser igual a menos SR vezes ômega, como mostrado aqui embaixo. Isso é muito interessante para nós, porque na expressão da energia cinética de rotação apareceu esse produto escalar, que é a norma da velocidade do ponto material I em relação ao centro de massa ao quadrado. Essa norma pode ser reescrita dessa maneira, lembrando que cada uma das velocidades dos pontos materiais são velocidades de rotação associadas a uma velocidade angular, que é uma propriedade do corpo rígido como um todo. Portanto, nós podemos trocar cada uma dessas parcelas, substituímos então pela expressão o produto vetorial pela multiplicação matricial, usando a ideia do operador S que acabamos de definir, e finalmente então, usando a propriedade de transposição, nós chegamos nessa expressão final. Então, ou seja, a norma da velocidade de cada ponto material em relação ao centro de massa pode ser escrita em função da velocidade angular do corpo rígido, que é a mesma velocidade angular para todos os pontos materiais I. E em função das coordenadas de posição desse ponto material I, uma vez que essas matrizes S de RI barra CM são matrizes construídas com as componentes do vetor RI barra CM. Assim, a energia cinética de rotação, portanto, somando agora as contribuições de cada ponto material do robô, mas agora temos a mesma velocidade angular para todos os pontos materiais, para a determinação da energia cinética de rotação. Isso nos permite, então, isolar o vetor velocidade angular à esquerda e à direita, de tal forma que, no centro dessa forma quadrática, temos essa expressão, somatório de I igual a 1 até n pontos materiais da parte P do robô, da massa do ponto I multiplicado por essa matriz menos a matriz S ao quadrado, sendo que a matriz S é um operador, é uma matriz formada, melhor dizendo, pelos componentes do vetor RI barra CM. Portanto, essa matriz dentro dessas chaves será uma matriz que dependerá das coordenadas das posições dos pontos materiais em relação ao centro de massa. E esse resultado dentro dessa chave nós vamos chamar de tensor de inércia, que é uma matriz 3x3. No caso de um corpo rígido, em que mais comumente não será formado por pontos materiais isolados ou enumeráveis, mas sim por um contínuo de pontos materiais, no lugar dos somatórios que fizemos, de 1 até o total de pontos materiais que constituem aquela parte do robô, nós teremos uma integral. A integral da matriz S ao quadrado, sendo que cada uma das coordenadas dos pontos materiais e em relação ao centro de massa são coordenadas, por exemplo, x, y e z, que podem variar continuamente. Ao invés de multiplicarmos pelo valor da massa daquele ponto material, nós vamos agora multiplicar pela densidade naquele ponto vezes o volume. Isso dá, então, um valor diferencial de massa. Integrando todas essas contribuições no volume da parte do robô, nós teremos ainda uma matriz, que é o tensor de inércia, em que os valores, os componentes dessa matriz, que antes eram computados usando somatórios, agora são computados usando integrais. E como nós já sabemos, no tensor de inércia, os elementos da diagonal são chamados de momentos de inércia. Portanto, aqui o momento de inércia em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação ao eixo z. E fora da diagonal nós temos os chamados produtos de inércia. Os produtos de inércia xy, xz e yz.
Vejam que essa matriz, a matriz resultante, ela é simétrica, uma vez que é o resultado desse cálculo na expressão 20. Ou seja, essa matriz, que é o tensor de inércia, é uma matriz simétrica por construção. Além disso, o tensor de inércia certamente é uma matriz definida positiva. Ela é uma matriz definida positiva porque, claramente, se um corpo tiver uma velocidade angular diferente de zero, a sua energia cinética de rotação tem que ser positiva, maior do que zero. E essa é, por definição, a propriedade de uma matriz definida positiva. Se nós constituímos uma forma quadrática, como fizemos aqui, um vetor transposto vezes a matriz, vezes o mesmo vetor. Se sempre o cálculo desse escalar for o número maior do que zero, sempre que o vetor for diferente de zero, por definição, isso significa detalhando um pouco mais, se nós expandirmos o quadrado da matriz S, que é formada essa matriz que está aqui desse lado, formada pelas componentes x, y e z dos vetores posição, aqui talvez melhor seria se tivéssemos chamado de xi, yi e zi, para deixar claro que são as coordenadas do ponto material I. Quando nós elevamos então essa matriz ao quadrado e multiplicamos por menos 1, obtemos esse detalhamento de que o momento de inércia em relação ao eixo x, ele é igual à integral das massas multiplicado pela distância até o eixo x de cada elemento de massa do corpo rígido. E é isso que está aqui nessa expressão. O mesmo acontece para o momento de inércia em relação ao eixo y. É a massa de cada elemento multiplicada pela sua distância até o eixo y. E da mesma forma, o momento de inércia em relação ao eixo z é também o elemento diferencial de massa, a massa multiplicada pela distância até o eixo z. Os produtos de inércia dependem realmente dos produtos das coordenadas dos pontos materiais. E se nós tivermos um corpo perfeitamente simétrico, o que acontece é que esses produtos de inércia são iguais a zero e restam apenas os momentos de inércia. Mas isso depende da distribuição de massa no corpo, naquela parte do robô. Uma coisa que ainda precisamos resolver é que a energia cinética de rotação, até agora, ela está sendo escrita em função da velocidade angular representada no referencial inercial. As coordenadas do tensor de inércia estarão mudando o tempo todo à medida que o corpo sofre rotação, se nós representarmos essas coordenadas em relação ao referencial inercial. Se formos capazes de escrever essa mesma expressão usando coordenadas no referencial do corpo, que está preso, gira junto com aquela parte do robô, então as posições dos pontos materiais não mudarão ao longo do tempo. Nós podemos fazer isso observando o seguinte. Quando calculamos o produto vetorial de dois vetores A e B e depois giramos o resultado do produto vetorial, obtemos o mesmo que obteríamos se primeiro girássemos o vetor A, girássemos o vetor B e então calculássemos o produto vetorial. Isso significa que, usando a nossa representação do produto vetorial por meio de uma multiplicação matricial usando o operador SA, que essa expressão de baixo ela é verdadeira. Aqui nós temos o operador aplicado ao vetor R vezes A, multiplicado pelo vetor RB. Observando que temos o mesmo vetor B desse lado
e desse lado, e que esse vetor B é arbitrário, essa igualdade ela é verdadeira. Multiplicando ambos os lados à direita por R transposto, chegamos então nessa expressão que relaciona a expressão da matriz construída usando um vetor rotacionado, usando a matriz R, com a sua expressão antes de sofrer rotação, a expressão da matriz montada antes que o vetor A fosse rotacionado. Usando, portanto, essa propriedade, nós conseguimos escrever que essa matriz ao quadrado, que evidentemente é igual a essa expressão, pode ser escrita também dessa maneira, claro, uma vez que a representação no referencial inercial é igual a R vezes a representação no referencial do corpo. Usando a propriedade que nós acabamos de demonstrar, cada uma dessas parcelas pode ser escrita usando a propriedade dessa maneira. Lembrando que R transposto vezes R é igual à identidade, uma vez que R é uma matriz de rotação pertencente ao grupo SO3, conseguimos escrever essa expressão final aqui embaixo, que relaciona o cálculo, nós vamos utilizar para relacionar o cálculo do tensor de inércia usando componentes dos vetores de posição dos pontos materiais representados no referencial inercial com a sua expressão usando as posições dos pontos materiais em relação ao centro de massa, utilizando seus componentes no referencial do corpo que está rigidamente vinculado à parte P do robô. O nosso tensor de inércia, cuja expressão está aqui, portanto, se fizermos a substituição pela expressão que acabamos de obter, conseguimos escrever essa expressão aqui final, e nessa expressão final, a parte interna é o tensor de inércia calculado usando as coordenadas dos pontos materiais no referencial que está preso ao corpo, e, portanto, será um valor, uma matriz constante, que dependerá apenas da distribuição de massa e poderá ser calculada apenas uma vez. Isso nos conduz a essa expressão aqui embaixo. Relaciona os dois tensores de inércia. Retornando para a nossa expressão da velocidade, melhor dizendo, da energia cinética rotacional, nós podemos então trocar a expressão da velocidade angular no referencial inercial por R vezes a representação da velocidade angular no referencial do corpo, e também trocar aqui o produto, melhor dizendo, o tensor de inércia, pela expressão que acabamos de obter. E com isso nós conseguimos provar que é possível calcular a energia cinética de rotação do corpo rígido em relação ao referencial inercial, usando vetores, quantidades definidas em relação a um referencial que está preso ao corpo. Lembrando que essa velocidade angular, é claro, ainda é a velocidade angular do corpo como vista do referencial inercial. Ou seja, alguém está observando o corpo sofrendo uma rotação, aquela parte do robô sofrendo uma rotação, portanto pode ser definida ou definido um vetor velocidade angular, mas nós estamos representando as componentes desse vetor velocidade angular no referencial do corpo. Desta maneira, fomos capazes de escrever a energia cinética associada à parte P do robô como sendo a soma de uma parcela devido à translação do centro de massa, parcela essa que depende da massa da parte P, somado com uma parcela associada à velocidade de rotação da parte P do robô, parcela essa que depende da distribuição de massa que aparece no tensor de inércia correspondente àquela parte P do robô.
A parcela de rotação depende, como vimos, da velocidade angular da parte P do robô, e nós vamos mostrar no próximo vídeo que tanto a velocidade de translação do centro de massa quanto a velocidade angular da parte P são vetores que dependem das variáveis de configuração e de suas derivadas, ou seja, dependem da posição generalizada e da velocidade generalizada, Q e Q ponto.